Olá, galera! Salve, salve! Sejam todos muito bem-vindos ao Vinho de Porão. Eu sou o Ricardo. E eu sou a Monique. E hoje vamos falar sobre uma vinícola belíssima. Pio Bella! Hoje vamos para bem longe. Hoje nós vamos falar sobre a Cantini San Marzano, a vinícola que produz o nosso vinho favorito. Então embarque conosco nessa viagem para o sul da Itália. Mas vocês devem estar se perguntando, o que a gente tem a ver com o vinho favorito deles, né? Mas a verdade é que vocês têm tudo a ver e vocês vão amar fazer parte de tudo isso. Nós vamos falar sobre a vinícola, o vinho, obviamente, e sobre a região, de onde vem essa fórmula mágica e perfeita para o olfato e para o paladar. San Marzano é uma pequena vila no centro da região DOC, Denominazione di Origine Controllata, Primitivo di Manduria, uma faixa de terra beijada por dois mares da região de Salento, o Mar Jônico e o Mar Adriático, no extremo sul da Itália, lá nos famosos Salto da Bota. Bom, em 1962, a região DOC, Primitivo di Manduria, ainda não existia. E ela estava longe de se tornar um vinho de culto para os amantes do vinho. E operando como uma cooperativa com 19 pessoas, até hoje nasceu a Cantini San Marzano. Em 1982, Francesco Cavallo assumiu o papel então de administrador da Cantini San Marzano. Ele é reconhecido por ser um visionário e é hoje ele então que está assumindo a frente da empresa e é o responsável por tudo isso. Mas foi nos anos 2000 que a Cantini San Marzano lançou, se não o mais emblemático rótulo da empresa, o vinho Sessantani, Primitivo di Manduria. Essa garrafa aqui é um DOP, Denominazione di Origine Protetta, e eles tinham um objetivo com esse vinho Sessantani, que era fazer um vinho tão bom quanto os pais dele faziam, porém original e contemporâneo. E ele é um vinho que fala do espírito da viticultura local, uma arte milenar que é muito amada e muito protegida por eles, que eles gostam tanto e transformaram algo tão cultural em algo moderno que hoje em dia é copiado mundo afora de tão bom que é. Eis então o nosso vinho favorito. Ou como dizem os proprietários, a melhor uva é a que ainda não colhemos. Vamos retomar alguns conhecimentos de geografia antes. Salento é uma região localizada no extremo sul da região italiana Puglia, que é um lugar terrivelmente feio, como vocês vão ver agora aí. E Manduria é uma comuna que fica lá no meio da Puglia, por isso Primitivo di Manduria. Tá, chega de geografia. Voltando para a vinícola, para a Cantini San Marzano. Ela tem dois grandes valores, a modernidade e o respeito. O respeito é por uma tradição antiga, que hoje vive nas mãos, nos olhos e no coração dos enólogos que trabalham lá. E modernidade para a sua ideia de vinho, sempre aberta a receber novos idiomas, sempre mantendo a elegância, a classe e a degustação que sempre limpa o paladar. De onde vêm seus grandes vinhos? Eles acreditam que grandes vinhos vêm de grandes videiras. E eles visam a integração entre todas as uvas que são cultivadas entre os dois mares, o Adriático e o Jônico, além de todas as possibilidades com os mercados e culturas que eles convivem todos os dias. E eles não são apenas isso, eles são o que eles querem se tornar. São promotores de uma pesquisa contínua, atores projetados para compartilhar território e beleza. E vamos combinar que pra gente isso eles já são. Hoje, a Cantini San Marzano possui mais de 1.200 viticultores e mais de 1.500 hectares de vinhedos. Essa vinícola já recebeu centenas de prêmios. Para vocês terem uma ideia, só nesse ano de 2020 ela já recebeu pelo menos 7 prêmios. E eu e a Monique, nós visitamos a Cantini San Marzano. Por questões de segurança, nós não podemos tirar fotos lá dentro, não podemos divulgar fotos de lá, mas foi uma experiência incrível. A magnitude de produção deles e o amor que eles têm pelo próprio produto é de cair o queixo.
A gente teve a oportunidade de acompanhar todo o processo de produção, engarrafamento e distribuição. E a gente ainda teve a sorte de conhecer a enóloga-chefe, que ela foi apresentada da seguinte maneira: esse é o nariz responsável por tudo aqui. E pô, que nariz, hein? Foi demais! E como não poderia faltar, a gente terminou a nossa visita com uma vasta mesa cheia dos rótulos da Cantina São Marzano. Olha, foi para fechar com chave de ouro. E falando neles, é claro que a gente não podia deixar de trazer algumas garrafinhas para nós, né? Nós não vamos entrar nos detalhes nesse vídeo de aromas, degustação, enfim, porque você vai decidir o que acha desses vinhos. É fácil de encontrar no mercado, tem um certo preço, mas vale muito a pena. Então nós vamos mostrar agora alguns desses vinhos. Um a um então, a começar pelo nosso queridinho, como vocês já viram, o Sessentani. Ele é produzido com 100% de uvas Primitivo. O nome dessa uva é dado por essa uva normalmente ser a primeira a amadurecer. Então ela é colhida logo no início da vindima, com um alto teor alcoólico de maturação, concedendo então ao vinho uma cor maravilhosa e um corpo sem comentários. E o nome desse vinho vem do fato de que as videiras tinham 60 anos quando esse vinho foi feito. Então é um fato muito curioso. Ele, além disso, é um vinho que é envelhecido em barril de carvalho durante 12 meses e ele chega a ter 14,5% de álcool. E ainda tem esse aqui, o Sessentani Limited Edition. As uvas foram escolhidas dedo a dedo pelos enólogos. E ainda ele ganhou um rótulo todo especial só para ele. Vamos para o próximo, 62, 62. Esse vinho é um ícone. Na verdade, ele é o vinho mais valioso da São Marzano. Ele envelhece 18 meses em barril de carvalho. É um vinho muito especial. F, produzido 100% com uvas negro amaro. E, em tese, é o tipo favorito de uva pelos italianos, pelo menos foi o que eles nos comentaram. E há quem acredite que o nome da uva negro amaro se deva ao fato do negro, obviamente, estar relacionado com a sua cor bem escura. E amaro se remete ao amargor que tem essa bebida devido ao forte índice de taninos. Então, é uma delícia, só pode ser. E esse vinho, ele envelhece 12 meses em barril de carvalho francês. Além disso, ele também tem a graduação alcoólica de 14,5%. Esses vinhos todos devem ser servidos a uma temperatura de 18 graus. 50! Seguindo a mesma lógica, as vinhas têm 50 anos. E a diferença é que esse vinho ele é um corte de Primitivo e Negro Amaro, que depois fica também 12 meses em barril de carvalho com um alto teor de álcool. Ainda na nossa coleção temos também Tramari, feito a partir de uvas Primitivo, mas como vocês podem ver é um vinho rosé, top hit do verão europeu que veio com tudo para o Brasil. E esse vinho, diferente dos outros, ele envelhece em tanques de inox e ele possui uma temperatura de serviço de 14 graus. Essa cor salmão é uma explosão de frescor na boca, de tão bom que ele é. E eles ainda têm outros rótulos, como o Libel, um espumante feito a partir de uvas Chardonnay, Minútulo e Combino. Il Pumo. Existem 3 variações. Um branco, que possui a uva Malvasia e Sauvignon Blanc, e 2 tintos, um deles Negro Amaro e o outro Primitivo. Próximo, Timo, que é feito de uvas Vermentino. Mas não pensem que a gente conhece tudo, que para nós isso também é novidade. Temos também o Naka com uvas Primitivo. A linha Stella com 2 exemplares brancos, um com a uva Fiano e outra com a uva Moscato. Temos o rótulo Taló, que nós tivemos o prazer de experimentar lá na Itália, que é muito bom, e ele possui diversas configurações. Ele possui o branco, o verdeca e tintos com as uvas Malvasia Nera, Primitivo e Negro Amaro. Esses vinhos, eles envelhecem 6 meses em barril. Eda, um corte branco feito a partir de uvas Moscatello Selvático, Fiano e Chardonnay. Filari, que é um vinho doce. Não pense que os italianos não tomam vinho doce. Esse é um bom exemplar.
E esse, claro, é feito com as uvas Primitivo. E por fim, mas não menos importante, a grappa, obviamente, de Primitivo. Grappa ou graspa. Tradicionalmente, essa é uma bebida italiana que é feita a partir do bagaço, do que sobra do processo de vinificação, ou seja, das sementes, cachos e cascas de uva. Essa bebida ela tende a chegar a um percentual alcoólico de 37,5% até 60%. Bom, e agora que a gente já deixou você com água na boca, vamos falar um pouquinho mais sobre a Primitivo. Essa uva ela tem origem lá na Croácia, onde ela se chama Tribi Drag. Não sei falar isso em croata, tá? Mas, incrivelmente, essa uva também foi encontrada nos Estados Unidos. Ela possui uma semelhança altíssima com a uva conhecida como Zinfandel, que é muito cultivada lá na Califórnia, no Napa Valley. Primitivo, Zinfandel ou Tribi Drag. A grosso modo, esses três tipos são a mesma uva. Mas por que o Primitivo, a uva Primitivo, vinha agradando tanto ao paladar dos brasileiros? Essa uva é ideal para o paladar brasileiro, que está acostumado com vinhos aqui da América Latina. E esse vinho, essa uva Primitivo, é um vinho que é muito bom para acompanhar a carne. Vamos baixar o churrasco aí para ver como vai ficar bom. Os vinhos produzidos com a casta Primitivo têm características muito distintas. E a uva Primitivo é capaz de produzir vinhos tintos, brancos e rosés. E existem 3 origens do Primitivo que podem ser encontradas no mercado: Primitivo de Mandúria, Primitivo Salento e Primitivo Puglia. O DOC Primitivo de Mandúria é responsável pelos vinhos mais renomados da uva Primitivo. Só pode receber essa denominação DOC os vinhos que foram feitos na cidade de Mandúria ou nas cidades em arredor. Nessa região, o clima é quente e seco. Tem uma topografia clássica de regiões costeiras, onde tem uma inclinação até o mar. Em Mandúria, a Primitivo cresce em diferentes tipos de solo. Solo vermelho, solo com calcário e até mesmo solo vulcânico. E é lá nesse terroir, com esse solo, que a uva Primitivo se desenvolve e faz vinhos tão maravilhosos. Primitivo del Salento. Essa, na verdade, é um IGT, Indicazione Geográfica Típica, que é uma região que fica também na Puglia, que tem o clima quente e seco, a não ser mais próximo ao mar, que é um pouquinho diferente. E seguindo essa mesma lógica, a Primitivo Puglia pode ser encontrada em qualquer região dentro do Salto da Bota. Mas vamos ao que interessa. Onde nós podemos encontrar essas maravilhas? Calma que eu tenho a resposta. Os vinhos da Cantina San Marzano nós podemos encontrar facilmente através da revendedora que está espalhada no Brasil inteiro, a Gran Cru. A gente ainda consegue comprar ou na loja ou até mesmo online. Além disso, os vinhos da uva Primitivo podem ser encontrados em diversos mercados e lojas online por aí. Lembrando que esse vídeo não foi patrocinado. A gente simplesmente fez esse vídeo para mostrar para vocês o amor que a gente tem pela uva Primitivo. E quem sabe conseguir conquistar vocês que estão aí atrás a amar tanto quanto a gente essa bebida tão deliciosa que é o vinho da uva Primitivo. Enfim, conhecer a vinícola foi algo assim incrível para nós, uma experiência inesquecível. E a gente convida vocês a conhecer não só a San Marzano, como a sua vinícola favorita. Você vai começar a enxergar o seu vinho favorito com outros olhos, o gosto vai ser outro, a experiência é indescritível. Até porque toda vez que a gente abre uma garrafa, a gente abre uma história. Então é isso, pessoal, não deixe de se inscrever no canal, curtir o vídeo, tocar no sininho para saber todas as semanas novidades, curiosidades, tudo que envolve o vinho, para a gente tentar descomplicar aquilo que não é complicado, que é o vinho. Obrigada. Até a próxima. Saúde.